Já estamos de volta aqui com o Bola Oval na TV Cidade. Sérgio Fernandes, agora vamos falar da seleção brasileira, que encerrou sua participação no Mundial da IFAF. Aliás, todas as seleções encerraram sua participação lá no Mundial, né? Que acabou ontem, né? Vitória com os Estados Unidos sendo campeão, né? Exatamente. Num jogo em cima do Japão. Mas vamos falar sobre como é que foi a campanha da nossa seleção, né? Daí depois a gente faz alguns breves comentários. O que você acha? Pode ser. Então, confere no VT, então. E depois de muita espera e uma pitadinha assim de suspense e apreensão, eis que a Copa do Mundo de Futebol Americano chegou e já acabou. E a nossa seleção, o Brasil Onças, fez a sua primeira participação na história da competição. O Brasil é o país da sofrência, então é lógico que iria rolar alguma coisa que quase tiraria a seleção do campeonato, ou mesmo que impossibilitasse a realização da própria Copa do Mundo. Enfim, deu pra perceber que, tirando os Estados Unidos, futebol americano é bagunçado em todo lugar. E pra quem não sabe do que eu tô falando, o campeonato aconteceria na Suécia, mas um monte de rolo aconteceu e trouxeram a competição para Ohio, nos Estados Unidos. Sobre a nossa participação, estivemos dentro das expectativas. O nervosismo e a inexperiência obviamente se fizeram presentes, e isso ficou bem claro no primeiro quarto de todos os nossos jogos. Contra a França, o nosso primeiro adversário, levamos 21 pontos no quarto inicial. Como a Coreia tinha uma seleção mais fraca, não sofremos nenhum TD, mas também não fizemos muita coisa na primeira parte do jogo. E na partida decisiva contra a Austrália, uma espécie de semifinal para a disputa do quinto lugar, foram 16 pontos logo no começo. Quando a defesa se encaixava, ficava difícil de avançar em o nosso campo. Gardenal, que foi escolhido MVP do Brasil no jogo contra a França, Gerson Polamalo, do Estepos, e o Igor Mota, que ficou inclusive entre os melhores jogadores de defesa do Mundial, foram o terror dos ataques adversários, mas só depois do primeiro quarto. No ataque, mostramos que temos muitas coisas a melhorar. O nosso jogo corrido era efetivo, havia boa alternância entre os nossos running backs, sendo que o Rômulo Mendonça, o R40 do Vasco da Gama Patriotas, foi o que mais esteve em campo. Mas o Wesley Safadão, o Bruno Santucci, do Crocodiles, também apareceu bastante. E claro, o Hudson Fonseca, o quarterback da camisa número 1, que foi o responsável pelo nosso primeiro touchdown em uma Copa do Mundo de futebol americano. Mas e o jogo aéreo? Bom, teve, inclusive com touchdowns do Rodrigo Ponstos, o Vini. O Heron Azevedo também marcou contra a Coreia, e os tairendes Felipe Leiria e o Breno Takahashi, que tiveram recepções para TD contra a Austrália. Mas, quando as coisas apertavam e precisávamos de algumas boas jardas de avanço, não rolava. E para piorar, parece que o pessoal não estava querendo deixar o Diego Aranha chutar. Será que era por conta dos vários bad snaps que rolaram? Ao final da competição, com toda a confusão que foi a tabela do Mundial, ficamos em sétimo e último lugar, atrás inclusive da Coreia do Sul, que não ganhou de ninguém. Viu só? Agora, antes de reclamar da tabela de algum dos nossos campeonatos de FA, lembre-se que seguimos o padrão internacional de bagunça. Mas dá pra dizer que nossa participação foi decepcionante? Afinal, só ganhamos um jogo? Longe disso. Nossa seleção foi guerreira, raçuda, enfrentou adversidades dentro e fora do campo e jogou com seleções melhores e fez frente a todas elas. E afinal de contas era pra ser assim mesmo. Fazermos testes, aprender, pegar experiência e voltar pro Brasil com toda essa bagagem. Com certeza as nossas gerações futuras vão lembrar desses jogadores como verdadeiros heróis. E manja a musiquinha cantada a exaustão durante os jogos da Copa do Mundo de Soccer aqui no Brasil? Aquela do Sou Brasileiro. Então, acho que combina bem mais com essa seleção aqui. Foi tumultuado, mas foi importante, né, Foi Sérgio? importantíssimo, principalmente para o desenvolvimento em países como o próprio Brasil, né? Que tem o futebol americano ainda em desenvolvimento, ainda em crescimento, né? Deu pra perceber que os melhores daqui, comparado com outras seleções, a gente não tinha essa referência internacional, né? Então, exatamente. é bom pra gente ver que a gente tem muita coisa pra melhorar ainda. Tem coisa a melhorar, mas também ver que se a gente desenvolver ainda mais as nossas qualidades, por exemplo, o jogo corrido, tanto dos QBs como dos running backs, nossa seleção pode ser uma das melhores do mundo daqui a algum tempo, né? Talvez no próximo Mundial, não sabemos como vai acontecer, né? Não sabe? Se vai ter, como vai ser.
Não, eu acredito que vai ter, sim. O pessoal vai se organizar. Tenho fé. Tem tempo ainda, Mas né? primeiro a gente precisa se estruturar aqui dentro, dentro. para que a seleção ela acaba sendo um espelho, né? Ah, do com que é o certeza. futebol americano praticado no Brasil, acaba se refletindo lá. Exatamente. E tem uma matéria legal que você fez falando sobre esse racha aí da sim, Federação Internacional lá no 11 Jardas, então dá um confere lá que tá legal. Da Alemanha liderando esse racha da IFAF. Exatamente. Bom, Sérgio, então é isso. Muito orgulho dessa seleção brasileira. Demais. Parabéns a Obrigado, todos os guerreiros. jogadores. Parabéns. E esse bloco do Bola Oval vai ficando por aqui. No próximo bloco vamos receber Éder Sguerri, do Carcamanos, time de flag aqui de São Paulo. Daqui a pouquinho no Bola Oval, não sai daí.